Capítulo 11. Um toque de desatino, parte 2. Foram o cinismo, o pessimismo e o desespero que obscureceram o ministério de Jesus. É como diz o velho provérbio francês: quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. Com o risco de soar como um pregador sertanejo, permita-me levantar algumas perguntas íntimas e pessoais a respeito do seu relacionamento com Jesus de Nazaré. Você vive cada dia na bendita segurança de que foi salvo pela graça única de nosso Senhor Jesus Cristo? Depois de cair de cara no chão, você permanece ainda firmemente convencido de que a estrutura da realidade está fundamentada não sobre as obras, mas sobre a graça? Você é instável e melancólico porque permanece ainda lutando pela perfeição que vem pelos seus próprios esforços e não da fé em Jesus Cristo? Você fica chocado e horrorizado quando cai, quando peca? Você está realmente consciente de que não tem de mudar, crescer ou ser bom para então ser amado? Você está tão certo do triunfo do bem sobre o mal quanto do azedar da massa por meio do fermento? Embora a determinado dia você possa sentir-se mais deprimido do que nunca, sua vida está geralmente mais orientada na direção da paz e da alegria. Você se sente diminuído pela percepção que as outras pessoas têm de você ou pela sua própria definição de si mesmo? Você possui um toque de desatino que transcende a dúvida, o medo e o rancor contra você mesmo, de modo a aceitar que é aceito? Se não, você provavelmente faz parte da irmandade dos desiludidos, dilapidados e exauridos. Você talvez se sinta como uma tora reduzida a carvão, sua energia totalmente drenada e incapaz de acender qualquer fogo em si mesmo. Seus recursos interiores parecem estar completamente esgotados. Luiz Savary descreve a Irmandade da seguinte forma: sua vida é repleta das exigências de outros. Eles parecem estar vivendo pelo menos 3 vidas. Cada um quer um pedaço deles, não sabem dizer não e não lhes resta tempo para as coisas para as quais já disseram sim. Eles não conseguem encontrar a clareza de espírito e as informações necessárias nas quais fundamentar suas decisões. Fizeram um grande investimento em relacionamentos e obtiveram pouca gratidão, retorno ou até mesmo reconhecimento dos outros. Embora a não reciprocidade seja inevitável e aceitável, escreve Mitchell, é também extenuante. Ninguém consegue manter-se muito tempo numa profissão de auxílio sem sentir o seu impacto. O primeiro passo no caminho do rejuvenescimento é aceitar quem você é e expor sua pobreza, fragilidade e vazio ao amor que é tudo. Não tente sentir nada, pensar em nada, fazer nada. Com toda a boa vontade do mundo, você não seria capaz de fazer qualquer coisa acontecer. Não force a oração, simplesmente relaxe na presença de Deus em que você meio que acredita e peça por um toque de desatino. O poeta indiano Tagore coloca da seguinte forma: não cabe a você abrir os botões em flor. Sacuda o botão, golpeie-o. Está além do seu alcance fazê-lo desabrochar. Seu toque o estraga. Você arranca as pétalas em pedaços e asperge-as no chão. Mas nenhuma cor surge, nenhum perfume. Ah, não cabe a você abrir os botões em flor. Ele que é capaz de abrir o botão e faz tão singelamente. Ele, apenas ele, olha e a seiva da vida se movimenta nas suas veias. Ao seu hálito, a flor estende as suas asas e tremula ao vento. As cores lampejam como um anseio do coração e o perfume delata um doce segredo. Ele, que é capaz de abrir o botão, o faz tão singelamente. Em seguida, tente este simples exercício de fé. Feche gentilmente os olhos e assuma qualquer posição confortável para você, desde que mantenha a coluna reta. Em pé, sentado, ajoelhado ou deitado de costas com os joelhos dobrados. Imagine Jesus olhando para você do modo que ele olhou para o apóstolo João no cenáculo, quando, num gesto incrível de intimidade, ele pousou a cabeça no peito de Jesus, ou o modo como ele olhou para a mulher pecadora que lavava seus pés com lágrimas e os secava com o seu cabelo.
Por 10 minutos, ore repetidamente a primeira estrofe do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nos 10 minutos seguintes, ore sobre a seguinte passagem de Oséias e cada vez que encontrar a palavra Israel, substitua-a com o seu próprio nome. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu o ensinei a andar, tomei-o nos meus braços, mas não atinou que eu o curava. Atraiu-o com cordas humanas, com laços de amor. Fui para ele como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhe dar de comer. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te em Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou o Deus e não o homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Oséias 11, dos versos 1 até 9. Finalmente, nos últimos 5 minutos deste exercício de fé, leia devagar em voz alta as 3 passagens a seguir. Oséias 2, 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao seu coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra ao Egito. Isaías 49, versos 1, 15 e 16. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça ao filho do seu ventre? Mas, ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se você tiver a oportunidade de celebrar uma Páscoa na França, quer numa grande metrópole como Paris, Bordeaux, Lyon ou Dijon, ou num vilarejo como Saint-Rémy, onde vivi por 6 meses, verá uma frase escrita nas paredes dos prédios e nas laterais dos ônibus, em letras manuscritas ou impressas. Você ouvirá essa frase cantada, salmodiada e recitada nas igrejas. Você a ouvirá trocada como saudação de Páscoa pelas pessoas que passam umas pelas outras nas ruas. L'amour de Dieu est folie. O amor de Deus é desatino. Nestas páginas gaguejei e tartamudeei na incerta tentativa de sugerir a devastadora realidade do amor furioso de Deus. Como um velho mineiro batendo suas velhas lembranças, me debrucei novamente nas Escrituras a fim de ouvir a autorrevelação de Deus. Li centenas de livros bíblicos, teológicos e espirituais, buscando uma compreensão mais profunda do Evangelho da Graça. Empreguei livremente narrativa, figura, poesia, simbolismo, a linguagem de metáfora e de narrativa em prosa, a fim de comunicar alguma coisa do amor apaixonado do nosso apaixonado Deus. Reconhecendo minhas limitações, não serei duro comigo mesmo, porque sei que chegará a hora e o lugar em que poderemos dizer de todo. O segredo do mistério é: Deus é sempre maior. Não importa quão grande pensemos que ele seja, seu amor é sempre maior. Conta a história que Tomás de Aquino, talvez o maior teólogo do mundo, parou repentinamente de escrever perto do fim de sua vida. Quando seu amanuense reclamou que sua obra estava incompleta, Tomás respondeu: Irmão Reginaldo, quando eu estava em oração há alguns meses, experimentei algo da realidade de Jesus Cristo. Naquele dia perdi todo o apetite por escrever. Na verdade, tudo que escrevi sobre Cristo me parece agora apenas palha. L'amour de Dieu est folie. Ele alcança os maltrapilhos em todos os lugares. Minha única exortação
Andemos juntos. Minha única oração, que Jesus Cristo nos converta ao desatino do Evangelho. Uma palavrinha final. Depois de terminar o Evangelho Maltrapilho, um leitor ponderado poderia refletir: o sujeito tem alguns bons argumentos, mas o livro parece muito tendencioso. Brennan fala sem parar sobre Abba, Jesus, graça radical, compaixão e o furioso amor de Deus, mas diz pouco sobre moralidade. Acho que ele jogou com cartas marcadas. A Bíblia é a história de amor de Deus com seu povo. Deus chama, persegue, perdoa e cura. Mesmo nossa resposta a seu amor é dádiva dele. Suponhamos que você tenha me adiantado US$ 1 milhão para minhas necessidades pessoais. Um ano depois, você requer que eu comece a fazer pagamentos de US$ 10.000 mensais, livres de juros, para cobrir o meu débito. No primeiro dia de cada mês, exatamente, quando sento para preencher o cheque, chega o correio da manhã. Você me mandou um cheque de US$ 10.000 para cobrir meu pagamento. Você continua a fazê-lo até que todo o meu débito esteja quitado. Fico então atordoado e protesto: está tudo às avessas. Deus está enamorado do seu povo e tão determinado a ser retribuído que provê até mesmo a graça de retribuir. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1, versos 18 e 19. O amor de Deus é simplesmente inimaginável. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versos 17 a 19. Será que estamos de fato ouvindo o que Paulo está dizendo? É mais, meu chapa, é mais. Dê as costas às percepções empobrecidas, restritas e finitas de Deus. O amor de Cristo está além de toda compreensão, além de qualquer coisa que possamos intelectualizar ou imaginar. Não se trata de uma branda benevolência, mas de um fogo consumidor. Jesus é tão insuportavelmente perdoador, tão infinitamente paciente e tão infindavelmente amoroso que nos provê com os recursos que carecemos para viver vida de graciosa retribuição. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Isso soa para você como uma religião fácil? Ele não pesa e não poupa nada, mas espera tudo. Talvez isso explique nossa relutância em arriscar. Sabemos muito bem que o Evangelho da Graça é um irresistível chamado a amarmos da mesma forma. Não é de admirar que muitos de nós escolham entregar a alma a regulamentos, ao invés de viver em união com este amor. Não há maiores pecadores do que os supostos cristãos que desfiguram a face de Deus, mutilam o evangelho da graça e intimidam os outros por meio do medo. Eles corrompem a natureza essencial do cristianismo. Na frase contundente de Eugene Peterson, eles estão dizendo mentiras sobre Deus. Malditos sejam! A igreja está numa encruzilhada crítica. O evangelho da graça está sendo transtornado e comprometido por meio de silêncio, sedução e franca subversão. A vitalidade da fé está ameaçada. Os slogans mentirosos dos pilantras que empunham a religião como uma espada multiplicam-se com impunidade. Que os maltrapilhos em todo lugar ajuntem-se como igreja professa para clamar em protesto. Revoguem-se as licenças dos líderes religiosos que falsificam a ideia de Deus. Que sua sentença seja passar 3 anos na solitária tendo a Bíblia como única companhia. Maria Madalena destaca-se como testemunha por excelência do Evangelho maltrapilho. Na Sexta-feira Santa, ela assistiu o homem que ela amava ser assassinado da forma mais brutal e desumana.
O foco da sua atenção não estava, no entanto, no sofrimento, mas no Cristo sofredor, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nunca permita que essas palavras sejam interpretadas alegoricamente na vida de Madalena. O amor de Jesus era uma realidade ardente e divina para ela. Ela estaria soterrada na história como meretriz anônima, não fosse o encontro que teve com Cristo. Ela não possuía qualquer compreensão de Deus, de igreja, de religião, de oração ou de ministério, a não ser nos termos do homem santo que a amara e entregara a si mesmo por ela. O lugar único que Madalena ocupa na história do discipulado não se deve a seu misterioso amor por Jesus, mas à miraculosa transformação que o amor dele produziu na vida dela. A verdade central da qual a vida de Maria se tornaria emblema é que, pelo amor, é possível sermos libertos das mais ínferas profundezas até as resplandecentes alturas onde Deus habita. Onde abundou o pecado, a graça abundou ainda mais. Quando perguntou a Pedro, na praia de Tiberíades: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus não acrescentou nada. O que ele disse bastava. Você me ama? Você permite que meu amor o toque nas suas fraquezas, que o liberte e o fortaleça ali mesmo? Posteriormente, o único poder que Pedro teve foi o amor de Jesus por ele. Ele contou e recontou a história de sua infidelidade e o modo como Jesus o tocou. Quando proclamava o Evangelho da Graça, ele pregava sobre o poder de Deus a partir de sua fraqueza. Foi isso que converteu o mundo romano e converterá a nós e as pessoas ao nosso redor, se virem que o amor de Cristo nos tocou. A igreja professa dos maltrapilhos precisa se juntar a Madalena e a Pedro no testemunho de que o cristianismo não é primariamente um código moral, mas um mistério permeado de graça. Não é essencialmente uma filosofia do amor, mas um caso de amor. Não é se agarrar com unhas e dentes a regras, mas é receber um presente de mãos abertas. Há muitos anos, o renomado teólogo evangélico Francis Schaeffer escreveu: a verdadeira espiritualidade consiste em viver cada momento pela graça de Jesus Cristo. Este livro não reivindica para si qualquer originalidade, ele é apenas um comentário sobre a declaração de Schaeffer. Como C.S. Lewis gostava de dizer, as pessoas precisam ser mais lembradas da verdade do que instruídas.